história, no caso da engenharia, já é uma certa tradição de família, né? O meu avô materno, ele foi o professor da famosa Escola de Engenharia Elétrica de Itajubá. Aliás, ele foi o segundo aluno formado pela escola em 1905. E meu pai, que não é o filho dele, porque foi o genro, né? Fez Itajubá, foi aluno do meu avô. E meu pai também fez engenharia elétrica. Mas, apesar de ter na família duas pessoas, meu pai e meu avô em engenharia elétrica, no começo não estava muito interessado em fazer engenharia elétrica, não. Quando criança, na verdade, até estimulado por esse meu avô materno, que ele era muito habilidoso em construir coisas, tinha uma carpintaria nos fundos da casa dele em Itajubá, espetacular, e todas as vezes que eu ia passar as férias, passava sempre as férias lá, ou então numa fazenda do meu avô paterno em Botucatu, em São Paulo, o que eu gostava de fazer era fazer coisas. Então, eu ia para a carpintaria com ele, eu fazia muitas coisas que hoje em dia as crianças não fazem mais. Uma delas era a espingarda de socar pela boca para sair caçando, né? Então fazia as espingardas em Itajubá e depois ia caçar em Botucatu. Já quando eu entrei no ginásio antigo, logo no começo, quando eu aprendi um pouco de matemática, já me interessei em fazer alguma coisa em eletricidade. Naquela época havia, ou talvez ainda há hoje em dia, chamava curso monitor, que a gente fazia por correspondência. Eu fiz um curso de eletricidade por correspondência, e aí comecei a me encantar com a eletricidade, e meu pai era engenheiro eletricista, me levava muitas vezes para ver subestações, etc. Fui me encantando para essa área de engenharia elétrica. Bem, o que aconteceu é que quando eu entrei no colegial, e comecei a fazer o colegial em Niterói, eu descobri a física. Eu tive professores de física espetaculares. Eu lembro um deles era um professor que chamava-se Dalto Gonçalves, que era muito curioso, porque ele era gago, né? Então toda vez que ele ia ensinar, ele estava um pouquinho confuso, ele falava mais e conseguia passar aquilo. E era um professor tinha uma didática muito boa, e aquilo foi me encantando com relação à física. Mas naquela época havia poucas escolas de física, na verdade havia no Rio de Janeiro, havia a PUC do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E eu morava em Niterói. E o curso que era considerado o melhor era da PUC do Rio de Janeiro. Mas meu pai, embora fosse engenheiro, nós não tínhamos boas condições econômicas. Eu tinha um irmão que nasceu com dificuldades mentais, então todos os gastos do meu pai eram com ele. E eu sabia que para estudar eu tinha que trabalhar, tinha que ficar em Niterói. E então eu resolvi fazer, quando eu fiz vestibular, naquela época no Rio, nós fazíamos um vestibular único, podia se entrar onde quisesse. Eu passei muito bem classificado, podia escolher onde ficar, e resolvi ficar em Niterói porque seria mais fácil trabalhar, por isso que eu não fui fazer física diretamente. Bom, e aí a carreira foi seguindo uma forma interessante, porque na vida nem tudo a gente pode programar. O que a gente fala para os alunos, que eu sempre falo para os alunos, para os jovens, não pensem que as coisas a gente pode programar tudo na vida. Mas uma coisa é muito importante, certo? Ter discernimento para decidir quando as oportunidades surgem. A gente nunca sabe que oportunidades vão surgir na nossa vida. Por mais que programemos, e eu tenho até encontrado colegas que fazem às vezes um planejamento de vida tão detalhado, que às vezes surge uma oportunidade, ele deixa de pegar aquela oportunidade porque às vezes não encaixa bem no planejamento dele. E outra coisa que marcou muito minha carreira é que durante o tempo que eu tive de trabalhar quando era aluno de engenharia ainda em Niterói, eu fiz dando aula. Então isso teve um fator muito importante na minha vida, porque sempre trabalhei com alunos, sempre trabalhei, gostava de aluno e gostava de dar aulas bem. Aliás, tem poucos prêmios na carreira, mas o que eu mais me orgulho foi um prêmio da Universidade de São Paulo como professor destacado em física. Eles deram um professor paradigma em física na Universidade de São Paulo. E isso porque eu sempre me dediquei muito ao ensino, certo? Tanto ensino em classe como ensino aqui no laboratório, trabalhar com os alunos. Então eu tenho muita preocupação com jovens promissores, brilhantes, no início de sua carreira científica, assumirem cargos burocráticos. Eu sempre aconselho, não façam isso. É claro que o poder atrai, mas não façam isso, não é prejudique.
A pesquisa científica hoje em dia mudou muito. Viu? Antigamente, quase tudo era feito com o professor no seu laboratório, com uns poucos alunos ou um assistente. Os laboratórios eram pequenos, as coisas eram pequenas. A pesquisa moderna hoje em dia não é assim. A pesquisa de fronteira exige muita gente interagindo, principalmente a pesquisa experimental, organizações de laboratório, vários equipamentos, pessoas interagindo, uma infraestrutura avançada, e isso um pesquisador só não consegue. Então, numa instituição, é necessário mudar a mentalidade para que isso seja feito. É absolutamente essencial no país duas coisas. Nós estimularmos as vocações, mostrarmos as oportunidades que existem para as vocações que às vezes estão inatas nas pessoas, mas elas não percebem. E depois, a segunda coisa também, estimular o reconhecimento das competências.